Olá pessoal, aqui é Leandro Santos, hoje dia 29 de 8 de 2012, operação de Day Trade utilizando a metodologia Trend Follower Expert, tá? Acesse www.traderprofissional.com.br e você se cadastra aqui no nosso curso, tá? De Day Trade, preenche um formulário ali para você receber um vídeo inédito de 15 minutos a 10 minutos, todos os dias no seu e-mail, com um resumo de nossas técnicas e o resultado de nossas operações todos os dias. Então nós comprovamos a eficiência do método, mostrando os resultados da disciplina todos os dias, tá? Então é um método comprovado. Nós comprovamos com nossos vídeos do YouTube a eficiência do método. Você pode se cadastrar aqui pelo Facebook, Twitter ou pelo YouTube, tá? Bom, pessoal, então hoje o preço abriu aí abaixo da média exponencial 8,9. Temos a média exponencial 8,9, que é a tendência a média exponencial 8,9 e a média exponencial 21, que são as médias do Trade System, né? Então abaixo da média exponencial 8,9 a tendência é de baixo, vamos operar vendido. Então aqui eu vou estar operando vendido, porque o preço está abaixo da média exponencial 8,9. A entrada operacional pode ser na 21 ou 8,9. Deu um sinal de venda na 21, certo? Então, no rompimento da mínima desse candle, entrada operacional vendida. E 1 centavo acima da máxima desse candle é o stop loss da operação vendida, que é o start de compra. 0,45% de prejuízo, certo? O nosso manejo de risco é 0,3%. Então, nós teríamos que entrar com menos capital em relação ao nosso capital total, certo? Porém, né, esse é o gráfico de 5 minutos. O gráfico de 5 minutos, quando ele indica a direção do mercado, e o gráfico pequenininho de 1 minuto, que é filho, né, entre aspas, do gráfico de 5 minutos, né, os sinais de venda na média 21, só que no 1 minuto, na mesma relação de posição, de posicionamento da 21, no 1 minuto, quando dá um sinal parecido com este, né, o gráfico de 5 minutos ele autorizou de 1 minuto a antecipar os sinais de venda, né, e antecipar os movimentos do gráfico de 5 minutos, só que em sinais menores e em riscos menores. Olha só que interessante, né? Só que, por exemplo, se desse um sinal de venda no gráfico de 1 minuto e o preço estivesse acima da média 8,9, então o gráfico de 5 minutos está dizendo, ó, olha só, filho de 1 minuto, eu estou dizendo que o mercado vai para cima e você está dando sinal de venda, então você está me desobedecendo. Então é mais ou menos assim que funciona a análise fractal, que é a técnica que a gente utiliza. Então eu vou pegar este sinal aqui, só que no gráfico pequenininho de 1 minuto, tá? Porque aqui o risco é de 0,45, né? Então a ideia, pessoal, é você se arriscar pouco para ganhar absurdo, né? Eu operei alavancado hoje, recuperei tudo que eu perdi ontem. Ontem eu perdi 3 operações, tá? E eu tô mostrando agora que se você seguir o método, você consegue ganhar no mercado. Então veja que aqui tem um sinal de venda. Então um aluno meu falou, Leandro, mas olha só, aqui está um pouco longe da média 8,9. Lembra da média 21 dos 5 minutos? A média 21 dos 5 minutos é a média 8,9 exponencial do 1 minuto, certo? É a mesma posição gráfica, praticamente. Certo? Tem uma relação matemática, tem fundamentos científicos e também estatísticos, e isso funciona, tá? Para você operar utilizando a análise fractal. Então, veja que aqui eu tenho um fundinho, era um suporte. Quando o preço rompeu esse fundo, virou resistência. Veja que a resistência bate exatamente aqui, ó. Ó a resistência aqui. Então isso é uma evidência de que mesmo estando um pouquinho longe da média exponencial 8,9, né, não está tão longe assim, dá para entrar. É uma evidência que diz, pode entrar porque o sinal aqui é válido. Embora não seja quase igual, porque o ideal é a gente entrar no sinal clássico do Trade System que eu ensino nos DVDs. Infelizmente a gente não teve essa oportunidade aqui, mas tem essa evidência que permite que a gente entre na operação. Então vamos entrar na operação. Então esse candle aqui, né? O rompimento, esse é o que está próximo daquela resistência e também da média exponencial 8,9 e abaixo dela. Sinal de venda, rompimento da mínima desse candle, certo? Entrada operacional e 1 centavo acima da máxima desse candle é o start de compra, é o stop loss da nossa operação. Bom, nossa entrada operacional ficou assim, 33,23, tá? E 33,23 entrada vendida, 33,29 nosso start de compra, que é a limitação de prejuízo. Bom, qual o objetivo agora? Qual o objetivo agora? Fiz o cálculo do manejo de risco com essas entradas operacionais. Antes de entrar na operação, eu tive que fazer o cálculo do manejo de risco, certo? Parece fácil fazer isso aqui, pessoal, mas na hora que você tem as boletas
Na hora de porque você tem que, quando fez esse candle aqui, você já tinha que analisar aquele fundo ali e já tinha que ir lá na boleta, já preencher uma boleta a mercado para caso não desse tempo de você calcular o manejo de risco certinho pela planilha aqui, você já entrava ao mercado por um valor aproximado. É assim que eu faço, porque é rápido. A prática é diferente da teoria, certo? A prática é totalmente diferente da teoria. Então, é difícil fazer isso aqui. A entrada operacional de calcular o manejo de risco no day trade, no swing trade, no position trading, é fácil porque você vai entrar na operação no dia seguinte, você pode calcular no dia anterior. Mas no day trade você tem que calcular na hora, no gráfico de 1 minuto. Então, isso aqui está andando... Daí você tem que fazer cálculos. Eu faço cálculo pelo próprio gráfico. Eu pego por aqui, ó, e faço. Eu vi que tá dando mais ou menos 0,21. Então eu já coloquei uma boleta a mercado ali para entrar nesse valor aqui. Um valor aproximado ali, certo? Que não era o valor exato que eu vou calcular agora. Só que deu tempo de eu fazer o cálculo pela planilha certinho e daí eu consegui preencher a boleta e entrar e fazer a operação, certo? Então veja que pela entrada em relação à saída, caso dê o stop, vamos estar perdendo R$180. Nosso manejo de risco é de R$300, 0,3% sobre 100% do nosso capital. Estamos considerando o lucro bruto sobre o capital operado, tá? Esse é o nosso manejo de risco que a gente faz para facilitar o cálculo. Para day trade é isso. Então, com 3 mil ações, como é 3 mil ações em relação ao preço da ação atual, é o nosso capital total. Então, estamos perdendo R$180. Posso perder até R$300. É obrigatório pela metodologia, ou melhor, é recomendável, né, a gente utilizar a alavancagem inteligente. Quando a nossa entrada operacional e em relação ao nosso risco, do nosso ponto de limitação de prejuízo, vai dar um risco menor do que 0,3%, nós entramos com mais ações para alavancar até dar 0,3%. Ou seja, em todas as operações, eu sempre vou estar perdendo 0,3%. Sempre vou estar perdendo R$300 se eu perder. Porém, como aqui está R$180, eu posso entrar com mais ações. Entrando com 5 quilos aqui, vai dar R$300, certo? Porém, eu estou alavancado quase 1x. Estou quase com o dobro do meu capital aqui, certo? Então, se eu ganhar 1%, eu vou ganhar mais do que 1%. Então, veja que o preço, à medida que ele vai fazendo topos e fundos descendentes, pela metodologia, eu vou estar colocando a proteção de lucro para a tendência de baixa nos topos confirmados dos pivôs de baixa. Tá? Isso aí eu ensino em detalhes no curso Trader Profissional Avançado. No entanto, né, antes disso eu tenho que proteger o lucro quando faz uma onda onde a retração de 61,8 do Fibonacci está depois do sinal de entrada operacional. Então, aqui, por exemplo, né, a gente fez aqui ó, a retração de 61,8, ela está depois da entrada operacional. Então, eu já peguei meu stop que estava aqui, passei para cá e já zerei o risco. Tá? Por quê? Estatisticamente, quando o preço ele bate quando o preço está fazendo topos e fundos descendentes na tendência de baixa, os topos confirmados eles vão cerca de 61,8% da retração de Fibo. Então, se passar para cá, certamente vai consolidar. Certamente não. Existe uma possibilidade grande de consolidar ou de estopar. Então, vale a pena você confiar apenas na proteção de prejuízo quando na movimentação da proteção de prejuízo para depois da entrada operacional para proteger o lucro, para você zerar o risco da operação, quando você tem a retração de Fibo 61,8 depois de traçada durante um certo movimento do preço, como eu fiz aqui, depois da entrada operacional. Tudo isso aqui é estatístico, então todos os passos operacionais têm fundamentos estatísticos, né? Então existem muitos professores que dizem, à medida que vai descendo, você vai colocando, né, vai protegendo o lucro aqui, ó, vai protegendo o lucro aqui, né, nas máximas dos candles, né? Tem alguns professores que falam isso. A razão para eu não concordar é essa aqui, tá? Então, muitas vezes o cara coloca aqui, é estopado e depois o preço continua indo e olha só a tendência que ele perdeu, né? Eu consegui aí, o nosso objetivo, nossa saída operacional é em 1%, né? Você pode seguir a tendência, se eu tivesse seguido a tendência aqui, eu teria ganho aí 3%, mais a alavancagem, teria ganho 5% sobre 100% do nosso capital, mais o meu perfil no day trade, por questões estatísticas, é sair a 1%. E o importante é ter lucro, né? Então, fiz a proteção de lucro quando deu aquela retração de Fibo, onde ela ficou depois da entrada operacional. E nos topos confirmados dos pivôs, aqui temos um topos confirmados do pivô de baixo, então a proteção de lucro eu coloquei aqui, certo? E quando deu 1%,
né, de variação aqui, deu 1%. Eu saí nesse ponto aqui do gráfico, que deu 32,90. 32,90. Então, tá aí. 1,65% de lucro, né? E tá sob todo o meu capital, isso aí. 1,65% de lucro, certo? Bom, né, agora, pessoal, o mais interessante. Eu ganhei a operação, né? A regra operacional que eu ando falando todos os dias no YouTube é o quê? Eu vou sempre sair a 1%. Então eu poderia ter mentido e dito, fiquei até o final da tendência hoje. Não vou mentir, porque a regra operacional do Trade System que eu uso, do meu perfil, né, no curso Trader Profissional Avançado, existem várias saídas operacionais, algumas saídas operacionais que eu falo. E daí você pode, teve um aluno meu que ele tá na tendência até agora. Ele tá ganhando 2,50 aqui. Né, tá soltando fogos aí que ele tá ganhando um lucro bom. Ontem ele perdeu como eu 3 vezes. E hoje ele tá ganhando aí tudo isso. Só que o meu perfil é sair a 1%, ponto final. É um perfil operacional de acordo com a minha personalidade que eu gosto de operar. E isso funciona comigo. Então não necessariamente você precisa fazer isso. Você pode ficar na tendência até o final, conforme os métodos de maximização de lucros ensinados no curso Trader Profissional Avançado, né? Então eu saí aqui. Beleza, ganhei, tive o lucro. Vou colocar aqui de verdinho na planilha, certo? Muito bem. Agora, vamos falar sobre a psicologia do trade agora. A gente tem aqui um ponto muito importante para a gente discutir, isso aqui. Isso é uma das crenças de George Soros e Warren Buffett. Quanto mais experiência você adquire, maior o seu retorno. Você parece gastar menos tempo para ganhar dinheiro, afinal você se preparou para isso. O que isso quer dizer, pessoal? Experiência no mercado financeiro é tudo. Tá? Experiência no mercado financeiro é tudo. E tanto o George Soros quanto o Warren Buffett, no começo eles perderam dinheiro também. Tá, eles fracassaram, tentaram várias técnicas, não funcionou, e só depois que eles realmente se tornaram experts, desenvolveram um método próprio de acordo com a personalidade de cada um e realmente passaram a ser os grandes gênios dos investimentos que são hoje. Tá? Porém, nesse período que eles estavam testando, a pergunta é, eles estavam utilizando todo o capital deles para aprender? Não. Eles estavam testando com pouco capital. Eles têm que testar com pouco capital? Tem. Simulação não funciona muito bem, porque tem o psicológico em jogo. E dinheiro vai mexer com o psicológico, você vai aprender a lidar com o psicológico. Por isso que tem que ser dinheiro real. Então eles estavam com pouco dinheiro. Eles operaram com pouquinho dinheiro durante 1, 2 anos, muito tempo. E só depois que eles começaram a operar com super capital. Porque eles ganharam experiência. Tá? Então, pessoal, mesmo fazendo meu curso Trader Profissional Avançado em DVDs, mesmo seguindo as aulas aí todos os dias, vocês não podem pegar todo o capital de vocês e dizer, o Leandro tá testando, o Leandro tá colocando todos os dias no YouTube, esse método funciona, eu vou ganhar muito dinheiro com isso. Você pode errar, você pode cometer erros, tá? Isso aí, a falibilidade do ser humano é comprovado. Então, eu posso cometer erros também, e você também pode cometer erros, mas a possibilidade de cometer erros hoje, como eu sou um especialista neste método, é muito pequena, é muito diminuto, né? E eu vou saber lidar com isso rapidamente. Então, você tem absolutamente que entrar com pouco capital na operação, com pouco capital no começo e testar durante 6 meses a 1 ano. Mas por que as outras corretoras, por que as corretoras, por que a maioria dos gurus, né, analistas de mercado e professores nunca dizem para você entrar com pouco capital e operar pouco? Porque se você operar pouco, a corretora ganha pouco. E como muitos analistas e gurus e professores têm atrelado a sua corretagem, porque eles convidam você para se associar à corretora deles, colocar eles como assessores, daí eles ganham corretagem também. Então eles precisam que você fique operando. Então, se é uma corretagem variável, daí que eles vão querer que você entre com todo o capital mesmo. E não interessa se você vai perder ou não, você vai ter que se virar para ganhar dinheiro. Né? E se você perder, você vai ser jogado no lixo e eles vão pegar o próximo inocente e continuar com a exploração. Por isso que todo mundo dá dica de investimento. Né? Compre isso, venda aquilo, fazendo previsões de investimento, porque eles querem que você opere, porque quanto mais você operar, a corretora ganha fortunas em corretagem, né? E muitos analistas e professores que têm a sua corretagem que você gasta atrelada a ele, ou seja, ele ganha também uma parte dessa corretagem, então ele vai ficar dando dica para todo mundo operar. Vamos dar oportunidade de compra e venda, tal, né? Então, ontem, por exemplo, pessoal, veja aqui
um exemplo de disciplina, né, onde eu parei de operar. Ontem eu perdi, 3 operações. Perdi 0,9% do meu capital. Mostrei para todo mundo, assumi isso ontem, certo? E hoje eu acertei, segui o Trade System. Eu poderia estar operando mais vezes? Posso, mas o Trade System diz que eu não posso operar mais depois que eu ganho 1%, depois que eu conseguir o meu lucro no bolso. Ah, posso operar mais de 3 vezes? Não, estatística. Frequência vai afetar o manejo de risco. A frequência é 3 tentativas por dia, ponto final, você tem que fazer isso e tem que respeitar o manejo de risco. Então eu respeitei o manejo de risco, fiz algumas alavancagens aqui só quando era possível, né? Agora, se fosse um analista ou um guru que fica no day trade todos os dias com o chat dando dicas, compra e vende, o que ele vai fazer? Mesmo depois de perder, ele vai ficar dando dica. E não só para um ativo, mas para todos os ativos. Porque quando você está operando, ele também ganha corretagem. Muitos deles são assim. A grande maioria deles são assim. Então, além de estar dando o serviço de assessoria para traders, eles também estão ganhando corretagem. Né? Ou se eles trabalham para uma corretora, de graça eles vão ficar dando dica. Né? Entre na corretora, venha de graça aqui, que nós vamos dar dica, né? Tem um especialista, um suposto gênio que vai ficar dando dica o dia inteiro, tá? Não é assim, tá? Não é assim. Você pode até seguir os caras? Pode, mas você tem que aprender a operar e saber a frequência que você tem que operar. Porque senão você vai perder seu dinheiro no começo, porque você não sabe operar e você pode errar. E você, depois que você aprender a operar, você já talvez não tenha quase nenhum dinheiro, porque você perdeu tudo com os seus erros. Por isso que no começo, durante 6 meses a 1 ano, você tem que estudar muito todos os dias, você tem que estar pegando os DVDs, por exemplo, se fosse o meu curso, por exemplo, todo mês refaz o curso, né? Estuda muito, tem que ver 1000 gráficos aí por mês, né? Analisar 1000 gráficos por mês, tá? O dia inteiro, direto, e operando com pouco dinheiro, com 10% do seu capital, durante 6 meses a 1 ano. Daí depois é que você vai entrar com todo o seu capital, tá? Então, a minha preocupação é fazer vocês sobreviverem no mercado durante esse tempo de experiência, porque está comprovado, você precisa de experiência, tá, para comprovar que você sabe operar o método, certo? Então, vamos aí então calcular, tá lá, o meu lucro tá de 1,74%, né? Eu perdi essas 3 operações, né? Revelei para todo mundo que eu perdi e depois eu recuperei tudo. Por quê? Porque o método funciona, ele é científico. Tá? E fazer isso aqui, muitos alunos que são novos, eles não conseguiram depois de ter perdido essas 3, né? Daí eles perderam esse lucrão aqui. Por quê? Psicologia, né? E muitos também tremiam na hora de calcular o manejo de risco nessa operação, na hora de apertar o botão, né? Ou calculou o manejo de risco errado por falta de experiência, porque ao vivo, pessoal, operando ao vivo, não é fácil você calcular o manejo de risco e ao mesmo tempo que você está calculando o manejo de risco, ir lá na boleta e preencher. Eu preencho 2 boletas, já deixo uma boleta preenchida a mercado e depois que eu vou preencher meu start de compra ou meu stop loss para entrar na operação, né? E depois eu já deixo uma boleta, antes de colocar meu stop, eu já deixo uma boleta a mercado preparada ali para sair da operação, caso me stop e o meu stop não esteja pronto. Então você acha que é fácil fazer isso? Isso é muito difícil, cara. Então tem que ter experiência, tem que operar com pouco dinheiro no começo, tá? Pouco dinheiro no começo para você sobreviver. Essa é a minha preocupação aí, colocando os vídeos no YouTube e com o curso Trader Profissional Avançado, que é muito mais do que isso, porque isso aqui é só a ponta do iceberg. Também eu falo isso, né? O objetivo é fazer você sobreviver para você conseguir lucrar no longo prazo e ser um profissional. Bom, pessoal, essa é a aula de hoje aí. Espero que tenham gostado. Um abraço.